Muito boa tarde. Olá, boa tarde a todos. Muito obrigada por estarem aqui connosco no Gabinete de Estudos Holicipenses. Hoje temos a segunda sessão do ciclo Irisalva Moita. Temos o prazer de ter connosco as colegas da Câmara Municipal de Loures que estão a trabalhar o fundo da Irisalva e do marido. É um prazer ter-vos cá. Espero que seja a primeira de muitas encontros e muitas discussões sobre esta mulher fascinante que eu não tive o privilégio de conhecer, mas que conheço um pouquinho através da sua obra e de tudo aquilo que ela desenvolveu e todo o trabalho que ela fez em prol do conhecimento da cidade de Lisboa. Vou passar às colegas Ana Cristina e Ana Cristina da Câmara de Loures, que nos vão falar sobre o fundo Irisalva Moita. Ana Cristina, é consigo. Obrigada. Muito obrigada, muito boa tarde a todos e todas. Vamos começar por agradecer o convite que foi dirigido à Câmara Municipal de Loures e que naturalmente muito nos honra para participar neste ciclo de conferências de homenagem a Irisalva Moita. Ao contrário de outros conferencistas, como por exemplo Ana Cristina Leite, na última conferência, em que houve um contacto direto pessoal com a Irisalva Moita, o nosso contacto foi muito breve. É um contacto de natureza mais institucional e que resulta da doação da biblioteca pessoal do seu falecido marido, bem como da sua própria biblioteca. Juntos, Irisalva Moita e o Huertas Lobo formaram uma biblioteca com cerca de 8.000 monografias, para além de periódicos e material não livro, resultado das suas opções de vida e de trabalho, que se foi consolidando e acrescentando até à data de falecimento de Irisalva Moita. Esta biblioteca foi, por sua decisão, mas na realidade respeitando a vontade manifestada por Huertas Lobo, entretanto falecido, doada à Biblioteca Municipal José Saramago de Loures, que abriria as suas portas ao público a 30 de novembro de 2001. Nas palavras de Francisco Keil do Amaral, Irisalva, numa carta dirigida ao Sr. Vereador da Cultura da Câmara Municipal de Loures, Irisalva manifestava o desejo de doar a uma biblioteca pública o espólio do seu marido, mas desejava que esse espólio fosse para uma Câmara dinâmica e progressista. Portanto, isto são as palavras de Francisco do Amaral, mas citando a vontade de Irisalva. Uma Câmara próxima do espírito do seu marido, e onde os livros contribuíssem, de facto, para a formação dos cidadãos e não para ficarem em algum arquivo poeirento. São conhecidas as ligações de Huertas Lobo ao Partido Comunista e a entrega do seu espólio ao partido chegou a ser uma hipótese, mas Irisalva terá sido aconselhada a fazer a doação a uma biblioteca pública. A opção foi então pela Câmara Municipal de Loures, que na altura era de gestão comunista. O espólio, constituído pela biblioteca pessoal do casal, uma coleção de moedas, uma coleção de cerâmica e documentação diversa, onde se incluem dossiês temáticos da autoria do arquiteto Huertas Lobo, foi recepcionado em várias fases, sendo a última já posterior ao falecimento de Irisalva Moita. Apenas a biblioteca se encontra num estádio mais avançado de tratamento documental, pelo que será, sobretudo, este o objeto de estudo desta apresentação, que conta com o trabalho colaborativo de 4 técnicas dos museus e bibliotecas municipais de Loures. Ana Cristina Monteiro, Ana Cristina Oliveira, e temos ali sentadas as outras 2 colegas, Maria João Figueiredo e Amália Damaso. Identificado como fundo Irisalva Moita, é, na verdade, fundo Irisalva Moita, Huertas Lobo.
pois ambos se encontram intensamente presentes na materialidade deste acervo. Esta fotografia, que já foi comentada ainda antes do início da apresentação, nós achamos muito interessante e a leitura que nós fazemos desta fotografia é a leitura de um casal que revela uma grande cumplicidade e uma grande sintonia em termos intelectuais, uma grande ligação a nível intelectual. Esta fotografia faz parte do acervo do Fundo Irisalva Moita. E, portanto, com a ajuda de colegas aqui da GEO, se bem que a Ana Cristina Oliveira já tivesse pressentido que fosse esse o local. E, portanto, entre as botas e o qualquer coisa indicava para que podia ser. É linda, maravilhosa esta fotografia. E porque vê-se o ar de Irisalva, não é? O olhar de Irisalva é entusiasmado, mas ao mesmo tempo uma cumplicidade, não é? A forma de olhar para o marido. Continuando. Portanto, estávamos a falar do casal e estávamos a falar do Fundo Irisalva Moita. Desde cedo, a Irisalva Moita sentiu a atração pelos livros e tomou consciência da importância da leitura. Segundo as suas palavras, em entrevista dada a José Sarmento Matos, no seu tempo de estudante universitária, nunca se contentou com o ensino das sedentas. Frequentava assiduamente a Biblioteca Nacional para se documentar e fazia o que intitulava de leituras diretas. Este também foi um conceito que achámos muito interessante, leituras diretas. Ou seja, não era através do que outros diziam, era chegar diretamente à fonte. Como qualquer biblioteca pessoal, a Biblioteca do Fundo Irisalva Moita corresponde a limites temporais e a sua constituição resulta não só de opções pessoais, mas também dos contextos históricos, políticos e sociais em que se enquadra. E na análise desta biblioteca poderíamos falar, digamos, de 3 fases. Uma anterior a 1961, corresponde à data de casamento de Irisalva Huertas, tendo como enquadramento político o Estado Novo. O livro, só a título de curiosidade, o livro com data de publicação mais antiga é de 1819 e é sobre a Guerra Peninsular. A segunda fase, entre 1961 e 87, corresponderá ao período de vida em comum do casal e ao falecimento de Huertas Lobo, um período que abrange o Estado Novo, o 25 de Abril, o PREC e a democracia representativa. E, por fim, entre 1987 e 2009, Irisalva Moita, já viúva, e a sua data de falecimento. Corresponde à vivência numa democracia consolidada. Também só a título de curiosidade, em 2009 deram entrada apenas 3 obras. Vejamos agora a distribuição do fundo documental por data de publicação. Verificamos que os anos em que houve um maior volume de livros entrados correspondem aos anos de vida partilhada pelo casal e que, após o falecimento de Huertas e posteriormente à aposentação de Irisalva, há naturalmente uma tendência de diminuição que nos últimos anos é bastante acentuada. Estamos perante uma biblioteca de caráter enciclopédico, com uma grande diversidade de temas e de línguas e cerca de 107 países referenciados, com uma maior representação da história e das diferentes áreas artísticas, nomeadamente a arquitetura. É bastante evidente que se trata de uma biblioteca de apoio ao estudo e à investigação, pois no conjunto da coleção apenas 20% das obras pertencem à classe literatura, não ficção. Relativamente à identificação de propriedade das obras. Esta identificação de propriedade aparece em algumas das obras, tanto da parte de Irisalva como da parte de Huertas, através de rúbrica, assinatura ou carimbo, em alguns casos.
mas de facto nem todas as obras estão identificadas. Sendo assim, e eu acho que isso é que é o mais importante, o conjunto da biblioteca não é os livros de Elizalva, os livros de Huertas, é a biblioteca assumida como Biblioteca do Casal. De facto, estamos a falar de um casal profundamente apaixonado pelo saber e pelo conhecimento, e as suas temáticas de interesse cruzavam-se, nomeadamente o interesse pela história, a história da arte, a etnografia e a arqueologia. Esta ligação intelectual e interesse pelo trabalho um do outro é materialmente visível. Por exemplo, nas obras em algumas obras que são publicadas, são obras de autoria de Elizalva Moita, aparece um lido com um círculo à volta da palavra a identificar as obras lidas por Huertas Lobo. Mas não se tratava apenas de um interesse. Eu estou só a tentar perceber se está nítido. Está. Mas não se tratava apenas de um interesse ou curiosidade, mas de um verdadeiro trabalho colaborativo. O casal aproveitava as suas férias para desenvolver trabalho de campo, com o levantamento e identificação de achados arqueológicos. Huertas foi o desenhador de alguns mapas e desenhos que integravam as publicações de Elizalva, o que era naturalmente facilitado pela sua formação em desenho e arquitetura. Também há referência em publicações da APOM existentes no fundo a viagens culturais organizadas com o apoio da Fundação Carlos de Gulbenkian à Tunísia e à Sicília, e cujos relatórios foram elaborados pelos dois, por Elizalva e Huertas. Isso está mesmo referido em notícias da APOM. Algumas obras, com dedicatórias de um para o outro, isto também é interessante, mostram-nos de forma mais ou menos evidente certas fases da sua relação, seja antes do casamento, 1954 e 1957, de Huertas para Elizalva, manifestando o seu afeto e admiração, ainda com alguma cerimónia, e depois, já depois do casamento, em 63, uma obra de Elizalva que é dedicada a Huertas para o Zé da Íris, já com um singelo, digamos assim, para o Zé da Íris, mas ao mesmo tempo demonstrando aquela afinidade que não precisa de muitas palavras. Temos nesta citação de Alberto Manguel para entrar nas afinidades familiares e de amizades reveladas pela biblioteca. O Mano Velho, conforme assume na dedicatória, o Mano Velho, Tolstói Nóbrega Moita, dedica o seu livro de poemas a Elizalva. E a prima Maria Adriana Nóbrega Simões dedica-lhe as conferências de homenagem a Bentes dos Caraça, denunciando o diminutivo pelo qual Elizalva era tratada pelos mais próximos, que era Zava. Não sei se era algum segredo, agora passou a ser público. Da parte de Huertas, destacam-se os amigos de juventude, como Mário Dionísio, os colegas de faculdade, como Castro Rodrigues, ou os amigos das tertúlias, como João José Cochufel. A amizade com Mário Dionísio esteve certamente ligada também ao contexto de luta política, que para eles era também luta nas artes. Às tertúlias juntava-se uma saída para o exterior, um piquenique anual que chegou a ter lugar no Concelho de Loures, na Quinta do Avelar, em Bucelas. Esta fotografia é uma foto da Casa da Achada, que eu aproveito já ainda antes da fase de agradecimentos, para agradecer a toda a colaboração da Casa da Achada. A relação de proximidade e amizade entre Mário Dionísio e Huertas revela-se nas dedicatórias de um para o outro. Umas constantes no fundo de Elizalva Moita, na Biblioteca de Loures, e outras constantes na Casa da Achada, Centro Mário Dionísio. Portanto, temos uma da imagem da Casa da Achada, um livro que foi oferecido por Huertas Lobo a Mário Dionísio, e que é dedicado a Mário Dionísio, a Maria Letícia, a esposa, e a Eduardinha, que na altura era uma criança de 4 ou 5 anos. Depois as outras fazem parte do fundo Elizalva Moita, e eu achei curioso porque começa com, pronto, nos anos mais
Para trás, apenas uma dedicatória a José Huertas Lobo, porque eles eram amigos de juventude. Depois, uma dedicatória que já incluiu o casal, portanto, uma dedicatória para o Huertas e para a Erisalva, e depois, já depois do falecimento do Huertas, uma dedicatória exclusiva para a Erisalva. Portanto, a relação de amizade continuou ao longo da vida. Eu não tenho aqui, mas depois há também encontramos no nosso fundo um livro com uma dedicatória a Eduardo Dionísio, aliás, de Eduardo Dionísio para Erisalva Moita. Esqueci de um pormenor que também é relevante. Portanto, eles eram muito amigos, havia uma grande afinidade entre Mário Dionísio Huertas Lobo e as respectivas famílias, e os dois casais passaram o 25 de abril de 1974 juntos. Há uma entrada no Passageiro Clandestino, que é um diário do Mário Dionísio, onde faz referência então a esse dia, que vale a pena ler, porque é muito interessante. Faz lembrar o dia inteiro e limpo da Sofia de Mel Braga, esta citação. Passageiro Clandestino, Mário Dionísio. Aliás, eles eram vizinhos, não é? Moravam no mesmo prédio. Exatamente, eles moravam no mesmo prédio. Exatamente. A Biblioteca do Fundo Erisalva Moita é o reflexo do percurso de Erisalva enquanto estudante e mais tarde enquanto profissional, passando pelo ensino, pela investigação e pela museologia. Colegas, professores e alunos que se cruzaram neste percurso são parte integrante desta biblioteca. Por exemplo, os seus professores de referência no curso de Histórico-Filosóficas da Faculdade de Letras, Vieira de Almeida e Delfim Santos. Manuel Heleno, com quem Erisalva se iria incompatibilizar em 1957. De Manuel Heleno existem cerca de uma dezena de livros, com datas de publicação entre 33 e 65, o que significa que mesmo depois de se terem incompatibilizado, Erisalva continuou a adquirir, portanto, livros de adquirir ou alguém lhe ofereceu de Manuel Heleno. Em Os Portugueses no Congo, Manuel Heleno tece uma simpática e elogiosa dedicatória a Erisalva, não se sabe em que data, portanto não está datada esta dedicatória. Também Vitorino Mésio, diretor da Faculdade de Letras de Lisboa em 1957, lhe faz uma dedicatória, igualmente reveladora de uma grande afinidade, com a maior estima do seu camarada e amigo. Alunos de Erisalva Moita, na Faculdade de Letras, e que mais tarde ganharam destaque, também estão representados, como o caso de Maria Luísa Guerra ou Oliveira Marques. Atenção que eu estou só a citar alguns, porque teria muito mais. Que lhe faz uma dedicatória de gratidão pela influência que Erisalva teve na sua formação. Nesta trama de associações implícitas e reveladas pela presença de determinadas obras e autores, incluem-se também aqueles que se cruzaram no seu percurso profissional, mas com os quais acabou por desenvolver relações de amizade. Por exemplo, Mário Cardoso, diretor da Sociedade de Martins Sarmento, Maria Micaela Soares, que dirigiu o Boletim da Junta Distrital de Lisboa, José Meco, especialista em azulejaria, com quem trabalhou no Museu da Cidade e com o qual desenvolveu uma relação de grande proximidade. Está representado nesta biblioteca com cerca de 10 obras, com datas de publicação entre 79 e 2007, o que demonstra bem a longevidade desta relação. Esta consideração pela qualidade do trabalho desenvolvido por Erisalva está bem patente em muitas dedicatórias que fazem parte deste fundo. Por exemplo, temos Raul Rego, que diz: Erisalva, a sabedoria e a eficiência feita gente. Acho fantástica esta dedicatória. Sabedoria e eficiência feita gente. Ana Tostões, para a notável doutora Erisalva Moita, do Gabinete Português de Leitura de Pernambuco, como recordação da sua notável conferência neste gabinete. Nuno Teotónio Pereira, doutora Erisalva Moita, mestre nestas lides olicitenenses.
e João Luís Cardoso, admiração pela sua obra arqueológica. Relativamente à obra publicada do Fundo Irisalva Moita, é representativa, portanto, a Biblioteca do Fundo Irisalva Moita é representativa do conjunto desta obra publicada, tanto de Irisalva como de Huertas, embora não corresponda à totalidade. Portanto, nós não temos todos os livros, nem todos os artigos de periódicos que foram, portanto, editados tanto por um como por outro. É uma obra que reflete o trabalho de uma vida, as temáticas de interesse de um e de outro, mas também a importância dada à divulgação, à partilha do conhecimento e à sensibilização para temas como a história da arte e a salvaguarda do património. Vamos, do conjunto da obra publicada, destacar apenas duas, uma em relação a um e outra em relação ao outro. Em relação a Huertas, a Arquitetura Popular em Portugal, é uma valiosa edição de 1961 do Sindicato Nacional dos Arquitetos, com várias reedições, que esta obra resultou da ideia de José Huertas Lobo e Francisco do Amaral de fazerem um inquérito à arquitetura regional portuguesa, e o resultado dessa ideia foi depois, então, com o apoio do Sindicato Nacional dos Arquitetos, fazer esta obra, este levantamento que foi considerado uma ação pioneira. O livro de Lisboa é um clássico, não é? É chamado clássico da olicipografia, e graças a ele Irisalva recebeu um louvor da Câmara de Lisboa pela coordenação da obra e também uma menção honrosa do Prémio Júlio Castilho de olicipografia pela sua participação enquanto coautora, porque ela foi coordenadora e também autora de alguns textos. Voltando à citação de Manguel sobre as associações implícitas na seleção de livros para uma biblioteca e ao facto de uns livros decorrerem de outros livros, nesta biblioteca são bastante evidentes as opções decorrentes de um plano de estudo e de trabalho. Por exemplo, todas as cadeiras que Irisalva Moita lecionou estão refletidas na sua coleção, assim como o tema da sua tese de doutoramento, que, portanto, não foi concluída, sobre a expansão portuguesa no mundo e, em particular, o contrato de escravos. Também a cultura castreja está amplamente representada. Chegamos ao tema de Lisboa. O Fundo Irisalva Moita, com 394 registros com Lisboa em assunto, editados entre 1900 e 2006, ou seja, é mais de um século de publicações, inclui todos os olicipógrafos de referência anteriores a Irisalva. Eu atrevia-me a dizer que é um pequeno gabinete de estudos olicipenenses, com a datação do Fundo Irisalva Moita e com o cunho especial, não é, dado pela própria. Em relação a Huertas Lobo, o fundo reflete as suas áreas de formação, naturalmente, o desenho, a arquitetura, a história da arte, mas também outras paixões. Portanto, ele interessava-se por arqueologia, história, cultura, civilizações, sobretudo aquelas que na altura eram menos conhecidas. Portanto, temos aqui exemplos de todas as Antártidas, chineses, africanos, escandinavos. Portanto, como eu já disse atrás, estão referenciados 107 países neste fundo. Sendo muito meticuloso, os livros que o Huertas Lobo lia eram recorrentemente objetos de anotações diversas. Até mesmo a literatura, mas aqui, por exemplo, uma obra de Agatha Christie, até numa obra de Agatha Christie ele fez um índice, portanto, sobre o culto dos mortos, o papel da mulher no Egito. Portanto, ele estava sempre, eu acho que ele estava sempre em trabalho, basicamente era isso. Vivendo numa época sem internet e bibliotecas digitais, o casal tinha necessidade de ter o conhecimento permanentemente acessível. Pelo que, contrariamente ao que acontece hoje em dia, quando há bibliografias em que as pessoas, se calhar, não têm um único livro, no caso deles, por exemplo, tenho aqui um exemplo de um livro do Huertas Lobo,
Praticamente todos os livros que estão identificados nesta bibliografia existem na sua biblioteca. Praticamente todos. Portanto, eles tinham necessidade de ter fisicamente os livros. As vivências pessoais. Os temas de estudo e de interesse do casal interligam-se com as suas próprias vivências. Iremos fazer uma breve referência à África, à ideologia de esquerda, às viagens e à vida associativa. A África é uma presença muito relevante nesta biblioteca. Elisalva nasceu em África, cresceu em Angola, numa família numerosa. A sua história está naturalmente ligada ao continente africano e a coleção inclui todas as vertentes: literatura, etnografia, política, arte e, naturalmente, história. A ideologia de esquerda é um aspecto transversal à coleção. Com datas anteriores ao 25 de Abril, encontram-se muitas das obras formadoras dos ideais comunistas e socialistas, obras que o regime do Estado Novo censurava e que, por vezes, não era fácil encontrar em Portugal. Na literatura encontram-se muitos clássicos russos, por exemplo. A literatura portuguesa está naturalmente representada pelos autores neorrealistas, mas há também lugar para outras obras mais transgressoras. Temos aqui, por exemplo, a História Universal da Polícia Humana, de Esteve Viana. Uma curiosidade, isto fazendo aqui o cruzamento da Biblioteca José Saramago e do Fundo Elisalva Moita na Biblioteca José Saramago. José Saramago, portanto, patrono da biblioteca, onde está depositado o fundo, surge neste acervo apenas na década de 80. Uma primeira edição do Memorial do Convento tem uma dedicatória a Elisalva e agradece a ajuda à elaboração do livro que foi proporcionada pelo acesso ao Museu da Cidade. É muito interessante. Relativamente a outro tema relacionado com as suas vivências, as viagens. As viagens foram muitas e de fazer inveja a qualquer um. Sozinhos ou em conjunto terão visitado cerca de 30 países, em quase todos os continentes, e aos vários locais que eles visitavam ou que iam apresentar comunicações, participar em congressos, correspondia sempre um conjunto bastante significativo de obras sobre aquele local. Nós fomos a ver isso. Não vimos em relação aos 30 países, mas de todos os países que vimos, todas as cidades onde eles tinham estado, há um conjunto muito significativo de publicações. A vida associativa. Aqui isto vê-se mais na parte dos periódicos. Fizemos uma passagem breve pelos boletins da APOM e deu para perceber que Elisalva tinha um papel muito ativo no seio da Associação Portuguesa de Museologia. De várias formas, participando em grupos de trabalho, apresentando comunicações em congressos, participando nas viagens culturais. Já falámos daquela viagem que ela e o marido ficaram responsáveis por fazer os relatórios, pertencendo também aos corpos gerentes ou fazendo parte do Conselho Consultivo. E, antes de passar aqui a palavra à Ana Cristina Oliveira, vou terminar aqui com algumas curiosidades e também dar nota da atualidade deste fundo. As curiosidades que trago. É aqui um livro de poesia erótica. É um exemplar de 1922, mas é inspirado em textos gregos da Antiguidade Clássica. A outra curiosidade é a culinária. Este é um exemplo, mas há mais livros de receitas neste fundo. E pronto, nós já ouvimos na última conferência com a Ana Cristina Leite que ela seria uma boa cozinheira, portanto não é muito de estranhar que apareça aqui no meio dos temas eruditos a crónica feminina de culinária. Portanto, isto em relação às curiosidades. Em relação à atualidade, e à certeza de que este casal era um casal de espíritos inquietos, sempre prontos para questionar os temas mais contraditórios, está presente em muitas obras que revelam preocupações de ordem ética e ideológica.
Isto são só exemplos, temos aqui a eutanásia, o poder militar do Estado, questões relativas à guerra e à paz, questões éticas como dever dos intelectuais. Portanto, eu acho que não é a data que interessa, é mesmo os temas em si. Acho que os temas são de uma grande atualidade. E com isto passaria a palavra à Ana Cristina, que vai, passo já ao próximo, vamos falar do outro lado do fundo, não é? Sim. Portanto, esta perspectiva, para começar, cumprimento todos os presentes. Ok. O computador. Cumprimento todos os presentes e deixo também o meu reconhecimento pelo desafio que a Câmara Municipal de. Não está a funcionar bem? Que a Câmara Municipal de Lisboa nos lançou para nos associarmos a este centenário do nascimento de Irisalva Moita, uma excelente oportunidade para nós. Portanto, cá estamos a dizer presente e, pelo que ouvimos também da Cristina Monteiro, eu estou maravilhada, não é? Mas eu sou. Já sabia o que íamos ouvir. Fantástico. Se o trabalho da biblioteca tem por trás um trabalho técnico de biblioteconomia, o que trago para vos apresentar resulta tão só de um trabalho de reconhecimento, identificação do acervo documental. Portanto, é um trabalho iniciado em abril de 2021 e realizado por alguém que é de arqueologia. Irão ver que tem tudo a ver, faz muito sentido. Portanto, isto para salvaguardar bem que o meu trabalho não tem sido um trabalho técnico, tem sido exclusivamente um trabalho de reconhecimento, identificação e pasmo constante, como também irão perceber porquê. Como a Ana Cristina Monteiro também já brevemente referiu, o espólio do casal Irisalva Moita Huertas Lobo não se resume à biblioteca. É muito diversificado e eu vou salientar uma dessas vertentes, vou-vos falar do acervo documental. Em 2018, o comentário de um amigo meu sobre a sua recente descoberta do paradeiro da biblioteca Huertas Lobo e de sua mulher Irisalva, em Louros, apanhou-me a mim completamente desprevenida. Confesso que não era assunto em que eu já tivesse pensado alguma vez e não estava consciente da vizinhança do objeto. Com algumas dúvidas, porém, ele acrescentava: se assim for, portanto, se de facto a biblioteca estiver, se assim for, vocês terão certamente um bom fundo. Bem, aquelas linhas incomodaram-me mesmo, porque eu de facto não sabia que aquilo existia na nossa biblioteca. Esse meu amigo é arquiteto como Huertas Lobo e foi seu aluno no Liceu Dom Pedro V, na disciplina de História da Arte. Portanto, alguém que, a par com a minha colega Amália Damas, conviveu com o casal. A Amália com a Irisalva, o meu colega, o meu amigo, com o Huertas Lobo. Achei isto muito curioso e passou-nos à época uma ideia fantástica pela cabeça que não se veio ainda a concretizar. Tínhamos esperanças, não é? Tínhamos esperanças. Enquanto técnica da Unidade de Património e Museologia, em modos de teletrabalho, durante o isolamento a que a pandemia Covid-19 nos obrigou, resolvi então elaborar uma proposta centrada no Fundo Irisalva Moita. Na primeira oportunidade, fui à Biblioteca Municipal José Saramago para um primeiro contacto com o objeto, que como desconhecia, e foi aí que percebi que o fundo era muitíssimo mais do que apenas uma biblioteca, por muito fantástica e enorme que ela seja. Ocupando uma área muito considerável do depósito da Biblioteca Municipal, alinhavam-se contentores sobrepostos uns aos outros, onde se guardava, e continua a guardar, o acervo documental do casal Irisalva Huertas Lobo. Em números, o acervo documental corresponde a 68 contentores, a pelo menos 10 pastas de arquiteto, com conteúdo desconhecido até à data,
e a cerca de 23 rolos de papel, onde numa observação rápida se distinguem mapas, desenhos, plantas e imagens /gravuras. Portanto, um imenso material gráfico. Assim, conjugando a vertente documental ainda desconhecida e a vertente da biblioteca, objeto já de trabalho de catalogação e divulgação na base online das bibliotecas de Loures, coloquei superiormente o interesse em conhecer o Fundo Iris Alva Moita, o acervo de uma arqueóloga, museóloga ou lisipógrafa, com o objetivo de elaborar proposta que permitisse reverter para o Museu Municipal de Loures aquele onde se trabalha a história local e a arqueologia, a reverter matéria que pudéssemos, no quadro das competências dos museus, trabalhar, valorizar e divulgar. Portanto, a proposta foi aprovada e o trabalho teve início em 22 de abril de 2021. A minha preocupação na data é apenas perceberem que estamos em 2024. Portanto, um curto espaço de tempo dedicado ao acervo documental. As caixas de acervo documental correspondem a contentores. Ainda não. Esta fotografia que está parcialmente no convite que tem na mão tem uma particularidade muito interessante, porque ela conduz-nos o olhar e corresponde, em termos de leitura, àquilo que aconteceu verdadeiramente. Ou seja, em primeiro plano temos a biblioteca, em primeiro plano temos a realização do trabalho sobre as bibliotecas. No último plano, lá ao fundo, se virem com atenção, veem os caixotes cinzentos. Veem os caixotes cinzentos, portanto, o objeto do trabalho que agora vos trago e que se iniciou em 2021, portanto, é o trabalho mais recente. Portanto, vamos prosseguir por este corredor e vamos em direção ao acervo documental. Eu vou ver o que está a seguir, já não lembro. Ainda não. As caixas de acervo documental correspondem a contentores plásticos que guardam toda a documentação retirada de casa do casal Iris Alva Huertas Lobo. Cingiu-se esta passagem a um único critério: o de encaminhar para Loures documentação de trabalho, todo o espólio não livre do casal, com exceção de documentos pessoais, familiares, uma vez que estes terão sido entregues à família. Colocando de lado a emoção e a apreensão sentidas ao iniciar o contacto com aquele espólio, a metodologia a seguir para aquele tipo de trabalho foi intuitiva e não técnica. Uma escavação faz por camadas e seria esse o caminho a seguir na escavação do acervo documental. Portanto, metodologia da arqueologia aplicada ao acervo documental de Iris Alva Moita e Huertas Lobo. O acervo documental é vasto. Ver cada papel individualmente, tomar notas, este tem sido o modus operandi na abordagem do acervo documental. Ou seja, levantamento e reconhecimento, identificação apenas. Cada caixa revela um conteúdo caótico, totalmente inesperado na sua substância. Interagir com o seu conteúdo é, na verdade, entrar na vida de trabalho encaixotada. Numa vida de trabalho encaixotada. E, aliás, este é o título que eu dou ao meu trabalho. Uma vida de trabalho encaixotada. Ainda não se chegou sequer à fase de inventário. Lá chegaremos. Neste momento, grande parte dos livros da biblioteca, versando as matérias a explorar pelo Museu Municipal, já foi vista e objeto de seleção para dar seguimento à etapa seguinte, a da concretização da proposta final. Isto porque, de facto, eu conjuguei duas fases no meu trabalho, que foi a de ver todos os livros da biblioteca para deles retirar, numa primeira fase, aqueles que incidiam sobre arqueologia, sobre história geral local, sobre património, e depois fazer um segundo faseamento e registro para contrapor com o conteúdo do acervo documental e para assim, numa fase que ainda não chegou, que é futura ainda, apresentar uma proposta concreta de forma a conjugar para benefício dos museus de Loures estes conteúdos e valorizá-los, divulgá-los e trabalhá-los também, como é óbvio.
É uma evidência que o conteúdo das caixas reflete a vida do casal Iris Alva Moita Huertas Lobo, as suas profissões, as suas opções políticas, os seus interesses intelectuais, os seus relacionamentos institucionais e ou pessoais. Porém, o mais significativo e até francamente inesperado, para mim, é a definição do perfil da pessoa de José Huertas Lobo. Eu, como estava numa grande ignorância, ignorava também a existência da pessoa Huertas Lobo. Ignorava. Obviamente que Iris Alva Moita conhecia a existência da pessoa. Huertas Lobo, para mim, não existia. Portanto, a revelação do perfil da pessoa de José Huertas Lobo, marido de Iris Alva, é o acervo documental que constitui o clique para a procura e identificação desta pessoa também na Biblioteca do Fundo. A biblioteca soma de duas bibliotecas pessoais, a de Iris Alva e a de Huertas Lobo. Não esqueçamos que é em fevereiro de 99 que Pitum Keil do Amaral, funcionário da Câmara Municipal de Loures e amigo de Iris Alva, escreve o ofício que a minha colega Ana Cristina Monteiro já referiu. A pessoa Huertas Lobo, porém, tardou em se afirmar na biblioteca, mas surgiu fulgurantemente no acervo documental. E depois, a partir daí, foi o ajustar de todas as peças e a consolidação de mais conhecimento. Terminado o reconhecimento do respectivo conteúdo, isto agora em termos de prática de trabalho, terminado o reconhecimento do respectivo conteúdo, cada caixa é identificada com um número, é datada com o dia em que o trabalho é concluído e selada, digamos assim, para se ter a certeza que aquele trabalho ali está feito. Ou seja, terminado o trabalho, todo o conteúdo fica encerrado dentro de um plástico fechado com fita cola, sobre o qual se põe uma folha com os dados referidos e ainda a identificação de quem foi responsável por essa etapa do trabalho. Assim, ficando a aguardar o prosseguimento para uma nova etapa no âmbito já da especificidade de um trabalho de bibliotecas e arquivo, que será depois aqui completado com certeza pelas minhas colegas, Maria João Figueiredo e Amália Damas. Uma 11ª caixa foi aberta, mas não conta para efeitos de trabalho realizado, uma vez que não se cumpriu a etapa de fazer apontamentos. Apenas cumpriu o propósito de servir de cenário a um pequeno filme. Para, de alguma forma, ilustrar o referido acima, gravámos um filme muito curto, com cerca de 3 minutos, com o título O Papel. Qual papel? Todos os papéis de Iris Alva Moita e de José Huertas Lobo. Portanto, o filme tem este título, para o qual se quer a vossa atenção. As filmagens, ainda uma breve nota sobre isto. As filmagens e edição do filme são da nossa colega Inês Dias, a quem muito se agradece a capacidade de trabalho e a resposta em tão curto espaço de tempo. E agora então passamos ao filme. Não sei se aqui o som já está ligado. Esta caixa já foi injetada, vamos ver exatamente qual é que é o conteúdo que ela tem. Isto não é o nosso propósito, não é? Isto não é arte.
alguma coisa por não correr tudo tão bem como gostaríamos, não é verdade? Portanto, peço muita desculpa por estas interferências. Não sei se é por estarmos em Lisboa, mas estava a funcionar bem. Pronto, mas então agora passava ao. Desde o início passava assim. Estou a ficar gravando, não é? Portanto, será possível passarmos o filme para ver se ele entra depois em condições também na divulgação? Queríamos ver a barra lateral para selecionar o diapositivo. Fecha. Espera aí, tens que parar um bocadinho. Tenta usar o cursor lá em cima. Não, as setinhas no computador. Olha lá se ele funciona por aí. Aqui? Ajuntar? Esse. Não, sim, sim. O diapositivo. Não estou aqui. Veja lá. Esquema? Parece que sim. Não está ativo. Não. Tens que desligar isso aí. É sério. Então, vamos fechar? Sim. Espera aí, deixa eu bloquear. Enquanto se espera aqui que o computador nos responda, nos últimos anos eu acompanhei o trabalho de uns colegas nossos que tiveram na Torre do Touro a trabalhar as 98 caixas do Fundo Júlio de Castilho, que é em ponto grande aquilo que vocês hoje estavam a mostrar ali, que são caixas, com caixas, que dentro de cada caixa tem mais umas caixas e tem mais umas pastas. O Fundo Júlio de Castilho tem cerca de 90 caixas, cada caixa tem cerca de 3.000 cartas. Nós começámos cheios de boa vontade a pensar assim, vamos fazer um inventário. Depois de 6 meses de trabalho, desistimos e fizemos uns apontamentos do que é que está em cada caixa. Wanda, queres tentar? Claro que não sei o que é que se está a passar aqui com o teu computador. Não, se calhar é preferível apagar. Fazer um eixo. Exato, apagar tudo e começar de novo. No outro dia estava-me a rir com um professor meu que dizia que nos velhos tempos, que não havia computadores, e que as máquinas de slide, quando os professores estavam a dar aulas, cuspiam os slides a voar. Nós não temos os slides a voar, mas temos os computadores encravados. Tirar a pena, se calhar. Tirar a pena? Não consegue ser a pena? Espera. Então, se injetar a pena? Espera aí, deixa chegar ao fim. Injetar. Pronto, agora vamos ver. É lá em cima, apresentação de diapositivos. E. Ok. Pode ser? Sim. Vamos ver se anda para a frente. Tá? Vai andando até aí. Só ver. Vou ter o seu ritmo. Se fizer acho que dá para ver depois os Sim, outros vou slides. tentar.
diapositivo só. Não faz o primeiro, faz o. É isso. Não posso. Demoramos mais um tempinho, mas não cuspiu os slides, foi bom. Só que não tem sites. Só que não tem slides. Tá? Estamos lá quase. Vou precisar de rever mais. Para rever os slides. Nós, eu e a doutora Cristina Leite tivemos de volta do inventário que está disponível online, por isso quem tiver curiosidade é uma questão de entrar na Biblioteca de Loures e consegue ver o fundo Irisalva Moita, se fizer a pesquisa por Irisalva Moita, e nós estivemos a rir porque, no fundo, há um dos meus livros favoritos. Qual é? O Sandokan. Deve ser de algum dos sobrinhos que deixou o livro lá em casa e quando a biblioteca foi para Loures também foi o Sandokan, um dos melhores, um dos mais antigos, que é um livro fabuloso. Pronto, vou-me calar, continua. Pronto, o meu contributo. E assim, é que o mais interessante é todos os livros de trabalho, da vária temática, por isso eu estava à espera de tudo, menos ver lá o Sandokan, presumo que tenha sido de algum dos sobrinhos que ficou por lá. Dos sobrinhos netos. Estava eu. Eles compravam para Para as crianças? Não era que fosse dos sobrinhos, eles compravam para os sobrinhos, para estimular a leitura, Sempre essa preocupação de saber o conhecimento da leitura. Estava eu no ponto em que tínhamos visto o filme, viram no filme o que é então o objeto do meu trabalho, em particular sobre o acervo documental, o tipo de contentor e o tipo de recheio de cada contentor. Portanto, é sempre uma surpresa total o que vai este contentor revelar. Por isso, a comparação com a prática arqueológica. Portanto, iniciamos e não sabemos o que vamos encontrar. Então, vamos por camadas aprofundar até onde chega a rocha de base. E aqui a rocha de base é o fundo do caixote. E, portanto, eu trago-vos apenas alguns exemplos, irão ver a seguir alguns exemplos desse tipo de documentação, mas para já, num trabalho prévio e de arrumação exclusivamente feito, a pensar agora nesta apresentação, porque eu ainda não o tinha feito, mas achei que era útil para quem está a ouvir saber, afinal, o que é que se encontra. E saber o que é que se encontra implica definir categorias. Portanto, aqui encontramos fotografias pessoais, a correspondência de Irisalva Moita, a correspondência de Huertas Lobo, manuscritos tanto de um como de outro, rascunhos tanto de um como de outro, e outros rascunhos, até existem lá rascunhos que não são nem de um nem de outro, desenhos de Huertas Lobo e outros desenhos, trabalhos inéditos de Irisalva, trabalhos inéditos de Huertas Lobo, artigos fotocopiados e datilografados, recortes diversíssimos de tudo o que possam imaginar, jornais, revistas, livros, folhetos, baldes de copos, tudo servia, desde que tivesse algum tipo de informação. E material solto diverso, estes que estão a bolo são os que eu vou ilustrar. E, portanto, o material solto eu vou ilustrar e vocês vão achar muita piada porque é absolutamente inesperado. O exemplo que eu trago. Postais, fotografias de património, jornais, artigos em periódicos de Irisalva, revistas, colecionáveis, folhetos, catálogos da exposições, congressos, material de congressos, publicações diversas,
conteúdos de exposições, dossiês temáticos, separatas, de Irisalva, muitas, e livros. Alguns também. Era aqui mais, não é? Sim. Portanto, começando pelo material solto, conseguiram ver bem. Sim, sim. Aqui deste lado, este material foi dos materiais mais interessantes que eu encontrei. E contudo perguntarão, mas que informação é que isto tem? O que é isto? Isto são folhas dos alunos do Huertas Lobo, folhas com desenhos, da disciplina de educação visual de desenho, portanto, trabalhos que foram classificados por Huertas enquanto professor e que depois ele guardou. Mas a mim não me interessa nada que ele tenha guardado os desenhos, não me interessaria nada se eu não soubesse, se eu não visse nas caixas que estes desenhos depois são aproveitados para segurar assim e guardarem lá os tais recortes infinitos, múltiplos, diversíssimos que ele guardava por tudo e por nada. Portanto, ele exibe uma personalidade ambientalista ao extremo, como irão também perceber daqui por diante. Ainda nos soltos, temos depois aqui, eu poderia ter incluído isto, se calhar, nos fotocopiados ou datilografados, mas um artigo que assume também particular interesse, porque tem ali em cima algo que a minha colega Ana Cristina referiu, que é a identificação do Huertas Lobo, ali numa cartelazinha está escrito José Huertas, e depois mal se viu o lobo, mas está lá. Portanto, isto foi um artigo que eu penso que interessou como material de trabalho a ambos. Dentro da categoria das fotografias pessoais, agora a família tem aqui, se calhar, uma reação que mais ninguém pode ter nesta sala. Temos fotografias, sem dúvida, muito interessantes, mas que só uma nós todas conseguiríamos identificar. Portanto, esta primeira fotografia, não faço ideia quem seja. Não pode ser, porque esta fotografia é de 33, se não me engano. O Herter, quer dizer, isto parece ser da Primeira Guerra Mundial, um fardamento da Primeira Guerra Mundial. Não sei se é ou não, é a interpretação que eu faço. É muito parecido, exatamente. Será o pai? Eu não sei, não tem identificação. O pai era da Figueira da Vaz. Ficaremos para outra oportunidade para vermos isto. Depois a outra, claramente, Irisalva muito vestida de minhota, não é? E depois mais uma outra incógnita. Quem será esta senhora que assina Irene e dá uma dedicatória, escreve em 1923, portanto a fotografia é de 1923 e a dedicatória é aos pais. Portanto, quem será? Ficamos aqui para ver um dia, mais uma vez. Pronto, mas para saberem que no nosso fundo existem fotografias pessoais. Próxima, correspondência de Irisalva Moita. Atenção que isto, tal como a minha colega também seguiu esse método, eu só trago exemplos. Portanto, a correspondência de Irisalva Moita não se resume a este exemplo, que é ainda por cima interessante e géneros, porque isto é um cartãozinho de um vereador da Câmara a agradecer muito o magnífico restauro de um mapa que ele diz que ficou magnífico. Portanto, ainda por cima uma correspondência no âmbito do trabalho. Correspondência de Huertas Lobo, esta aqui também vai com certeza dizer muito à família, porque este postal é enviado por Huertas Lobo de Paris para Irisalva, a querida Iris, portanto dirigida à querida Iris, e é assinado por Zé Macaco. É muito, eu não sei se dá para ver para ler alguma coisa. Então tenho muita pena. Tenho muita pena. Mas lá chegaremos a essa parte em que a divulgação será mais conhecida. Depois temos um envelope dirigido a Huertas Lobo, morando ainda na Rua do Sol, se não me engano, portanto, ainda antes de viver com a Irisalva, na Avenida Elias Garcia. Agora, manuscritos.
temos aqui a evidência do trabalho exaustivo, metódico, minucioso, de grande pesquisa realizado por Huertas Lobo sobre os mais variados temas. E temos aqui um manuscrito, é o volume 1, dedicado ao Islão. Portanto, tem aqui a lombada e vêem a espessura da coisa. E depois, no interior, vejam o detalhe da letra. As duas últimas páginas são o índice que ele fez para o volume. Portanto, tudo escrito à mão. Manuscritos ainda de Huertas Lobo, o volume 2, dedicado ao Islão. A particularidade do último slide são os mapas desenhados por ele. Portanto, não só a escrita como um recurso a excertos de livros que ele cortava sem dó nem piedade. Pronto, o objetivo era aquilo, ele cortava, recortava. Eu acho que ele às vezes até repetia livros só para ter a certeza que havia um inteiro. Pelo menos um estava inteiro. O resto ele usava como matéria-prima, recortava sem dó nem piedade. Depois colava. E depois fazia desenhos, fazia mapas, fazia as gravuras que fossem necessárias para completar aquilo que ele gostava de transmitir. Era um homem, no entanto, poupado, porque não a referia às fontes. As fontes não as referia. Mas ele não era de humanidades, portanto, ele não tinha esse método adquirido. Rascunhos. A categoria dos rascunhos também é muito interessante. Rascunhos aqui de Iris Alva Moita. Ela estava a preparar qualquer coisa sobre Stuart de Carvalhais e, portanto, aqui está um rascunho. Na caixa a seguir, na imagem a seguir, ela tem apontamentos para realizar um curso intensivo de arqueologia. E fez, não é? Mas aqui está, portanto, isto assume ao mesmo tempo o papel de bastidor, não é? Do futuro que nós sabemos que aconteceu. Rascunhos ainda de Iris Alva Moita, exposições e aqui uma problemática relacionada com os prédios da Rua de São Mamede. Portanto, isto está relacionado com o teatro romano e com aqueles prédios que se conseguiam de alguma forma deitar abaixo e libertar 1/3 da área arqueológica do teatro romano. E depois, aqui um trabalho é se calhar exigir muito, mas de alguma forma nós temos em memória referências que já... após o falecimento de Iris Alva Moita, José Meco escreveu um artigo para o Público. E nesse artigo do Público, José Meco refere que ficaram muitos trabalhos inéditos de Iris Alva Moita. De alguma forma também temos memória, o resto nós sabemos, porque lemos. E existe memória deste trabalho sobre os museus locais e regionais, ainda inéditos. E cá está aqui o trabalho todo. Ele está absolutamente completo. Mas numa fase de escrita, provavelmente iria ser datilografado, provavelmente, porque está naquela fase em que uma pessoa escreve, rascunha, risca e depois volta a escrever. Portanto, este testemunho. Voltando a Huertas Lobo, os recortes e as capas de recortes ocupam uma percentagem muito significativa do conteúdo destas caixas. Nós temos aqui uma capa dedicada a Frank Lloyd Wright, portanto, arquiteto, e depois, abrindo a capa, é um manancial de recortes, de imagens, de conteúdos para que ele aproveitaria para os tais álbuns temáticos. Ainda mais, na mesma categoria, portanto, veem aqui uma capa, o estado em que ela está,
Veem aqui o tal trabalho de aluno e o título é uma personalidade, é uma personagem, o tema que ele queria preencher, e ali um outro tipo de capa também cheinha de conteúdos publicados. Portanto, este tipo de acervo coloca ou colocará numa fase qualquer do desenvolvimento deste trabalho a necessidade, e eu irei dizer isso no fim, mas a conservação de tudo isto, não é? A catalogação, a conservação, como é que se cataloga, eu acho que é um desafio, como é que se catalogam as tais folhas dos desenhos dos alunos que são reaproveitadas por ele. Eu acho que isto é um desafio, é criar qualquer coisa de novo. Mas eu não sou dessa área, não sou. Postais, muitos. Existem postais de todos os lugares possíveis e imaginários nas caixas do acervo documental. Aqui temos Cádiz e temos um outro sítio que eu já não lembro qual é. Capadócia. E tal, acho que. Antes dos turistas. Exato. E agora aqui uma coisa que é de veras interessante, na categoria das exposições, um envelopezinho reaproveitado, porque são muitos, todos os tipos, dirigidos a todas as pessoas, não só a Erisalva, não só a Huertas Lobo, mas depois às sobrinhas da Erisalva que passaram lá por casa, não é? E envelopes dirigidos a quem passou lá por casa, ele aproveita para guardar o seu material. E portanto aqui temos um envelope, que revelou uma exposição, nesta versão aqui, o registro fotográfico da exposição. Portanto, quando nós olhamos para os registros fotográficos, vemos a escala, não é? Porque o Huertas Lobo ocupa uma lateral das fotografias e, portanto, alguém com sentido e boa observação disse, não, isto não é exposição, porque temos aqui a escalazinha, portanto a exposição está ali por trás dele, isto é o registro da exposição, efetivamente. É o registro da exposição, eu tinha nota, portanto isto integrava-se nas exposições História da Arte pela Imagem, esta é uma delas. Prosseguindo, temos depois aqui, na categoria exposições, temos isto que eu penso que é um catálogo de uma exposição dedicada a presépios do Museu da Cidade, está assinado pela Erisalva. Portanto, eram aqueles catálogos que ela fazia sempre, fazia questão de os fazer, com poucos ou muitos meios, mas fazia-os. E cá estão eles. Os álbuns de Huertas Lobo, que utilizam os tais recortes guardados nas tais capas e que dão este resultado. Por exemplo, este aqui é dedicado à Península Ibérica e, portanto, tem duas partes. Tem a parte dedicada a Portugal, tem a parte dedicada à Espanha. São folhas e folhas onde é colado material gráfico diverso e é legendado. Isto é um álbum típico. Depois também podem ter os tais textos reportados e aplicados, podem ter alguns desenhos também. Portanto, isto é o que eu trouxe para partilhar com vocês, sendo que o trabalho já tem muito, já se desenvolveu um bom bocado, mas está absolutamente no princípio. Não é? Portanto, daqueles contentores todos, eu realmente só vi 10. Portanto, posso dizer alguma coisa, mas posso dizer ainda muito pouco. O que é que nos satisfaz neste momento, ou o que é que poderemos dizer em jeito de conclusão, mais concretamente? É que, tal como estava a dizer, ainda uma pequeníssima parte do que se conhece do acervo documental que se guarda no depósito da Biblioteca Municipal em Loures. Como eu também já disse, o Huertas Lobo é uma presença indiscutível no acervo documental, tal como a Erisalva, são os dois, não é? O fundo é efetivamente dos dois.
A biblioteca atuada por Irisalva corresponde à Biblioteca de Educação, já sabemos, mas o trabalho cirúrgico de captar a presença do Estas Lobo foi agora que aconteceu. Portanto, ele surge primeiro no acervo, eu estou a falar por mim, que fez esta parte. Ele surge no acervo completamente clarinho e depois percebe-se a sua presença também na biblioteca. E é gratificante, neste momento, dar conhecimento do empréstimo de um conjunto de fotografias que reproduzem aquela tal exposição de Bertas Lobo para a exposição Artistas na Fábrica, que está patente no Museu da Imagem e Movimento em Leiria e que vai estar patente, como aqui podem ver, vai estar patente até 15 de junho de 2025. O nosso acervo, a par do acervo da Casa da Achada, que também foi para lá, portanto, não sei se foram ver, se estiveram presentes na inauguração da exposição, nós não conseguimos estar. Portanto, iremos lá um dia em peso conhecer a exposição. Portanto, é importante dar seguimento às diversas etapas que obrigatoriamente terão de ser cumpridas, de forma a permitir a divulgação dos conteúdos e o acesso aos mesmos por parte de quem os queira estudar. Eu duvido que não haja muita gente que não queira estudar total ou parcialmente total, e penso que vai ser uma grande empresa, talvez não seja bem assim, mas parcialmente eu duvido que não haja muita gente interessada em conhecer este acervo. E ainda, para terminar, um outro motivo de satisfação pela ajuda que representa no desenvolvimento do trabalho sobre o acervo documental. Este ano teremos, nos meses de julho e agosto, dois jovens do programa OTL, Jovens na Autarquia, que irão colaborar com o Centro de Documentação Anselmo Bracano Freire do Museu Municipal de Loures na higienização de uma quantidade considerável, pelo menos esperamos atingir essa meta, de uma quantidade considerável de contentores com o acervo documental. Portanto, eles vão partilhar a tarefa da higienização. Com certeza teremos a capacidade de fazer um programa mais aliciante para eles, não só estar ali com a trincha ou com a borracha a limpar, mas pronto, mas é um excelente contributo que vem um jovem em julho e um jovem em agosto. Pronto, não conseguimos mais. Portanto, fica a preocupação no final desta apresentação, fica a preocupação com o acondicionamento dos documentos, a catalogação e a divulgação. Ou seja, a preservação de todo este acervo documental e o seu conhecimento até ao fim. Fazer o seu conhecimento até ao fim. Muito obrigada a todos. Muito obrigada. Os agradecimentos têm que ser dados a quem se devem dar e, portanto, Gabinete de Estudos Alicipenenses, Casa da Achá, Museu de Lisboa Teatro Romano e Museu de Lisboa. Portanto, são as entidades com quem nos cruzamos, que colaboraram connosco, que nos deram apoio e onde fomos buscar muita informação. Portanto, muito obrigada a todos e continuaremos certamente a ir lá bater à porta. Tem uma casa à vossa ordem. Muito obrigada. Muito obrigada pelas vossas as duas apresentações. Eu não sei se temos perguntas online, se calhar começávamos por online e depois passávamos para casa. Boa tarde. Temos aqui uma pergunta online da Salvatore Pariga, perguntar se existe alguma, na documentação, existe informações ou alguma documentação sobre a viagem de Irisalva em março à Sicília. Existe. Em março de 75, com a Associação Museológica Portuguesa. Ana Cristina, posso começar? Pela parte que me diz respeito do que o acervo documental já falou, ainda não encontrei, mas eu vou no 10º caixote. Não será na Romana, está uma exposição sobre a viagem de Irisalva. Ainda não vi, ainda não posso falar sobre ela.
Não, Mas mas esse- teatro romano, mas exposição Sim, sim. é da viagem à Piscina. Não é só isso, também está na APOM, os relatórios estão na APOM. Sim, sim, foi a minha colega. Sim, Nós cirurgia, temos mental. sim. Sim, isso está. Portanto, pode ser um sítio onde consiga procurar. Exato. Julgo que também deverá haver cópias da Gulbenkian, como a Gulbenkian financiava, Exato. a Fundação financiava as visitas, porque esses relatórios eram feitos para entregar na Exatamente, exatamente. Isso é referido nas publicações da APOL Exato. que um dos relatórios era entregue na Fundação Carlos essa Gulbenkian. documentação. Exatamente. Mas não temos os relatórios. Muito obrigada. Não, os relatórios não temos. O que temos é as publicações da APOM que fazem referência aos relatórios. Então, Os para... relatórios até podem vir a aparecer até na forma de rascunho, atenção, não é? Por isso é que eu digo que você Pronto, mas documental no ainda foi- imediato podem consultar então a representação da APOL. Tenho aqui outra pergunta da Mariana Gouveia Branco, que é sobre o fundo, a perguntar se este é consultável e se há a ideia, ou ela utilizou prospeção, mas pronto, se há a ideia para fazer uma inscrição sobre este fundo. Portanto, nós as duas somos dos Museus Municipais de Loures e estamos, portanto, em colaboração também com os colegas das bibliotecas municipais. Neste momento não está, que eu tenha conhecimento, nada concretizado em termos de projeto. O que está, sim, é a intenção de fazer e prosseguir, portanto, o tratamento documental deste fundo. Terminei as perguntas de... Não sei se alguém quer colocar alguma pergunta, quer falar? Não? Então. Nós, o Gabinete de Estudos Aliciponenses mais o CAL, tem uma pequena mostra prevista para o final do ano no Palácio Galveiras. Eu acho que o Palácio Galveiras é sempre aquela situação de estar em casa para a doutora Irisalva. E provavelmente vamos vos bater à porta. Em relação àquilo que apresentaram, e tinha uma pergunta para cada uma. Quando, em relação aos livros, é perceptível aquelas 3 fases que vocês viram, que é solteira, casada e depois e viúva, em relação ao tipo de livros em cada uma das fases, vocês conseguiram alguma lógica? Ela tinha mais livros de trabalho em solteira, depois em casada entra toda a parte de livros mais de literatura e depois o que é que acontece? E em relação ao trabalho de arqueologia do papel, temos muitas imagens. Quantas caixotes é que vocês disseram que... 68, pronto. Se vais a 10, ainda temos muitas fotografias por lá. Mas... desconhecido total. Sim. Em relação à análise da biblioteca, portanto, estamos a falar de 8.000 títulos, 8.000 obras, e não conseguimos ainda fazer essa análise tão fina. Não foi possível no curto espaço de tempo que tivemos para preparar esta apresentação. Temos, no entanto, é visível, por exemplo, a questão da ideologia de esquerda e determinados livros que se percebe que são do Huertas Lobo, sim, isso percebe-se. Na literatura ainda tentámos perceber, por exemplo, estes da Agatha Christie e outros, quem é que seriam, mas não estão identificados, portanto não se consegue.
Isto é apenas o ponto de partida, o que nós fizemos aqui. Portanto, isto ainda requer muito, muito trabalho de análise da biblioteca. Desculpe, só uma pergunta, não sei se podem responder, porque eu sei que às vezes as coisas não podem ser ditas em termos de funcionalismo público, mas eu estou um bocadinho curiosa sobre o processo de retirada de documentação e do fundo da casa da Erisalva Moita, depois do falecimento, não é? Quem é que o efetuou? Em que moldes? Porque perante pessoas que se veem, nomeadamente o marido que era super organizado, não existia um ficheiro, pelo menos dos livros, não estavam tratados, catalogados. Foi uma das primeiras coisas quando começámos a analisar a biblioteca e pensámos nas várias vertentes que deveriam estar presentes nesta análise. Essa foi uma delas, não é? Mas será que não havia um catálogo? Será que não havia uma listagem? Um inventário? Efetivamente não existe. Não existe esse catálogo. Eles deviam exatamente saber exatamente onde é que estavam e chegavam lá de forma intuitiva. A outra questão... A retirada, como é que quem fez? Foi uma empresa? A retirada. Houve técnicos da biblioteca que acompanharam esse processo com a família. Depois a minha tia, quando o meu tio faleceu, não sei como é que foi o processo, quando a minha tia faleceu, fui eu e uma tia minha que também já faleceu, que na altura a Câmara teve conhecimento, não é? As bibliotecas, e foram lá buscar em caixotes. Mas quem retirou os caixotes? A questão é essa. Diga? Quem é que retirou para os caixotes? Foi a família? Não, estavam já as coisas todas lá dentro. Para levarem para os caixotes? Sim. No fundo tem a ver com o processo de despejo. Sim. Não foram. Pronto, a minha dúvida era essa. Tinham sido os funcionários que tinham ido previamente? Não. Lecionados? Quando chegaram, os caixotes já estavam preparados. Quando a minha tia faleceu, nós tivemos que entregar a casa. E as coisas ficaram num determinado tempo antes, nos sítios onde a casa ficou tal e qual, não é? De modo que depois tínhamos de entregar o prazo X, comunicamos, portanto, com a... Daí a diversidade do fundo. Comunicamos com a biblioteca, porque já sabíamos que ela também queria esse seguimento, que entretanto ela esteve com as senhoras, não é? Não sei com qual, quando o meu tio faleceu. Eu lembro dela falar muito. Nessa altura, quando o meu tio faleceu em 1987. Sim. 87 ou 88, não sei qual altura. Ainda não era o nosso tempo. Exato, nessa altura Ainda não era o nosso tempo. Não, pois. Isto soubemos que foi ela, que a senhora que estava na altura, que conversaram e depois lá, o processo, não sei. Agora, quando a minha tia morreu, realmente, foi isso assim. Foi pôr as coisas e o trabalho ficou para vós. Agora fazemos o trabalho inverso. Pois é. Não tendo recebido organizado e catalogado, fazemos fazemos agora este trabalho. Se eu tenho alguma experiência na coisa, nós nunca recebemos, nem o senhor engenheiro Augusto Vieira da Silva, que era o supra-sumo da arrumação, Deixou tudo com vendas e tudo bem arrumadinho. Deixou muita coisa arrumadinha, mas mesmo assim sobrou muito trabalho. Eu só gostava de acrescentar aqui, porque eu partilhei muito o espaço da Casa da Erisalva e com o Huertas também, e conhecia muito bem aqueles alvos do Huertas, que para a Erisalva eram instrumentos de trabalho e de consulta permanente, que era uma coisa muito interessante. Ela queria tratar um tema e ia primeiro aos alvos que o Huertas fazia. Isso para mim é evidente. Eu não sabia disso, não tendo contactado. Era mesmo isso que eu vi várias vezes, e ela às vezes levava até alvos para o museu sobre determinados temas, quando estávamos a tratar o assunto do teatro romano, e os alvos do teatro romano
para lá para ver as imagens, comparar, pronto. Portanto, era um instrumento de trabalho da Irisalva. Existe um de Lisboa, dedicado à cidade de Lisboa, que é uma coisa assim, de espessura, não é? A lombada é uma coisa assim, portanto, é impossível que Irisalva Moita não tivesse dedicado àquele álbum muita leitura, não é? Não tivesse pesquisado ali, é impossível. Ele termina a data inicial, eu tenho isso apontado, mas agora não tenho a certeza se vou dizer bem. A data inicial da primeira referência que está nesse álbum, acho que é de 1500 e tal, e a última é já da década de 70. Portanto, é uma espessura temporal enorme, não é? Não, e era um trabalho de espessura temporal. E está completo, é que alguns já os encontro nas caixas, desfeitos, folha para aqui, folha para ali, que aliás não apontei, mas estava uma folha presente ali no diapositivo, portanto alguns não estão completos, mas aquele está perfeito. Não, e o mais engraçado é que às vezes a Irisalva tirava uma folhinha, uns que são em dossiês e portanto permitiam tirava uma folhinha e o Huertas ficava muito sacado. A folhinha andava solta. O Henrique bem de andar com folhinhas, que era aquela folhinha que encostava. Portanto, era um instrumento de trabalho. Eu estava permanentemente a elaborar. Aliás, já o havia dedicado-se logo ali. Fechado, exatamente. Isolava-se Sempre a trabalhar. O meu tio havia uma sala grande e a outra Eu sei muito bem como é que era a Aquele sala. quarto, ele tinha um estirador de arquiteto, não é? E estava ali em pé a trabalhar todo o dia, porque ele quando dava aulas tinha mais tempo. e o roupão, quando Não chegava era a roupão, era aquele tipo daquelas batas como o Balzac, estão a ver? Era isso. E ele estava ali a trabalhar todo o dia. E depois era muito interessante porque à refeição comunicava que tinha estudado durante o dia. Portanto, quando eu vivi lá, praticamente uns tempos, quando estava a estudar, e foi um enriquecimento enorme por causa das conversas. Porque este estudo, não é, começou quando ele conheceu o Bento Jesus Carafa. E ele ficou muito impressionado com aquela figura, porque para ele era uma fonte de cultura, sabia tudo. E ele quis ser como ele. Eu estou arrepiada porque eu tinha uma ligação muito forte com eles. E ele começou a estudar desde a pré-história até quando eu estive lá a viver, ele estava no século XIX, estávamos com essa Portanto, ele ia tempos maias e depois à refeição discutia. E era assim como se fossem pessoas da família, não é? Então o Carlos da Mãe, o que é que fez? Portanto, era como vocês dizem, aquela simplicidade, porque um completava o outro. O meu tio, o rato da biblioteca, não é? Que estava ali todo o dia a estudar. E o particular, e as aulas que a gente conhecia, e é isso, como diz a minha doutora Ana Cristina, não se podia tocar. E porque a minha tia dava também não era assim muito arrumada, né? E portanto, ele era muito organizado, muito arrumado. E sabia que ela era capaz de pegar naquilo. E o Fábio levava, e ele estava sempre atrás dos seus aulas. Porque ela podia logo deixar, porque ela era muito, como já aqui se falou, né? Ela nem via as pessoas na rua, portanto andava sempre lá na estratosfera. Mas esse meu amigo que foi aluno do Huertas Lobo diz que sim, ele era muito metódico, exato, muito meticuloso. Eu fui fazer casas rurais, casas, como é que é, de arquitetura popular. Pronto, antigas, agora não está a em cartão. Estava para lá, não foram para hoje. Não, as maquetas não encontramos não. Maquetas não, infelizmente. Foram as coisas que estavam naquela prateleira. Casas indígenas. Não foi, era cerâmica, não é? Isso Mas isto podia em cartão. Os tais restos que ele encontrava, que era muito poupado. E fazia essas casas indígenas, por exemplo, da civilização maia, da civilização egípcia. Mas também fazia casas, modelos O resto de madeirinha também fazia. Isso não tem
era muito peculiar o meu tio Zé Huertas. Sim, sim. E há um artigo, eu tenho muita pena, uma crónica, que eu não consegui encontrar, da Isabel da Nóbrega, que o conheceu em casa da Mário Diniz e da Maria Letícia, porque eles eram amigos comuns. E ela retrata de tal ordem, o meu tio, vocês gostariam de ler, pois, mas era numa vida mundial onde Isabel da Nóbrega escrevia crónicas. Isto foi, eu estava em Angola na altura e nós comprávamos lá a Vida Mundial e eu li, estava com o meu marido e disse: ó Tomás, este é o tio Zé Huertas. E ela não diz o nome, mas como ela descreve, pois é o tio Zé Huertas. Eu creio ter guardado, mas depois viemos para cá e tudo eu não encontro. Eu antes para ir à mais ou menos biblioteca. que ano é que era? Pois é isso, portanto, vim estudar, depois voltei em 71 e voltei para lá e regressei em 75. Portanto, eu penso que tenha sido para 72, 73, por aí. Eu já pensei em ir à hemeroteca, mas ver todas as crónicas de Isabel da Nóbrega. Tenho muita pena, até se houvesse um livro, se saísse editado, eu compraria, porque passa a ler, para quem não conheceu, é evidente, e passa a ver o Zé Huertas. E isso era bom, agora quando estava a falar, para documentar, para enriquecer esse vosso. Eu adorei esta vossa apresentação. Nunca pensei ver a biblioteca dos meus tios retratada desta forma. Parabéns, gostei imenso. Obrigada. Para nós foi um grande gosto e um grande prazer tratar este tema. E dito por vocês, ficou mais enriquecido. A forma de tratar. É só uma pessoa que está. É só somos as duas? duas. Mais duas. Quatro pessoas. Cada 78 caixotes. Assim, dos caixotes tem sido uma pessoa. Era isso que eu estava a perguntar. Dos caixotes tem sido uma pessoa, mas para chegar aos caixotes têm sido precisas aquelas duas pessoas. Depois, uma mergulha nos caixotes e as outras fazem um trabalho de ajuda fundamental. Agora nas férias, portanto, julho e agosto, vamos ter Vamos estar sim. Se não há mais perguntas, Parabéns. Muito obrigada. Se não há mais perguntas, acabamos por aqui. Agradeço imenso a vossa colaboração e toda a ajuda que nos prestaram neste ciclo. O Dr. António Marques, que teve um problema profissional, mas acompanhou-nos pelo Facebook, deu os parabéns, diz que gostou imenso. E então a parte do macaco adorou. Espero contar com toda a gente. Marquem na agenda, dia 12 de setembro é a próxima conferência do Carlos Diddley, que vai falar sobre arqueologia e sobre as escavações do Alfeite. Muitíssimo obrigada. Vemo-nos por aí. Obrigada.